Antes da gente ir para um react um pouco mais leve, eu quero. Olha lá. Por que o socialismo não funciona segundo a visão de Paulo Guedes? Vamos lá, vamos lá. Digitais estão participando justamente desse MBA em macroeconomia aplicada. Aham. É uma espécie de passar minhas reflexões, tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Depois como investidor indo para o setor real, Cara, na moral, fazer banco dar lucro não é difícil não, tá, gente? Ele fala como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Não é difícil não, tá? investindo em educação. Eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação, eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área de educação. Então, essa volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler de uma universidade, eu vou criar um curso de medicina robótica. Ele vai criar um curso de medicina robótica. Paulo Guedes. Meu Deus, eu tenho pena de quem vai ser aluno desse curso. Que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Também um curso um de medicina robótica e um de transição energética. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, Aham. mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo. Ele é muito antigo. Gente, você sabe qual é o compromisso dele com a educação? A irmã dele é uma das maiores acionistas da Croton. Sabe a Croton? A Croton é a maior rede de ensino privado do mundo. Ele, quando foi ministro, ele não atacou as universidades públicas, ele não fez corte nas universidades públicas, tá? Para apertar o cinto, não. Ele fez isso para desmobilizar as universidades públicas, para a gente, como a irmã dele, ganhar mais dinheiro, Simons, que tinha tá? sido meu Só para informar professor, para que vocês. foi ministro da Fazenda lá atrás, ele dizia sempre, olha, não Mas sabe por que ele faz isso? Porque para ele, educação é mercadoria, tá? Ele não trata educação como um direito. Para ele, educação é mercadoria. falta nunca educação. Se Processo você de for para o governo, ele sucateamento, tinha me sabe? indicado, É isso aí, no camarada. Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que seria, então, foi o ministro da Aham. Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, ele tinha poucos anos, ou poucos meses antes, ele tinha me dito, não faça como a nossa geração, nós íamos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país, Aham. e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário. Faça como os americanos. Primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo. E na velhice você vai e presta serviço para o seu país e leva a sua experiência para ajudar o país, em vez de Puta experiência, hein, Paulo Guedes? Puta experiência. fazer experiências com o país. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas, elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Então é muito importante você estar percebendo o tempo inteiro o que está acontecendo, para Eu quero ver qual que é o link que ele vai fazer com o socialismo. onde a coisa está indo. Então, só para dizer que essa foi um convite que foi uma imensa alegria para mim, jovens digitais. É claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia, poxa, você agora vai ser professor de curso de. Sim, sim. O objetivo Paulo Guedes, ninguém liga pra você. Ninguém lê você na academia. Porque você é um sujeito patético. é justamente esse: é compartilhar conhecimento, difundir o máximo possível, da forma mais acessível possível, para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois, tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder. Você não conhece história, você não conhece sociologia e você não conhece ciência política e nem a sua própria área. Porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. A ciência não é exata. As ciências não são exatas. A gente chama ciências exatas, por exemplo, física, mas quando você vai para a física quântica, que é a coisa do microcosmos, princípio de incerteza de É. Heisenberg, não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações à realidade,
algumas funcionam com grandes números. Por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são E onde é que o organismos cara vivos. poderia São se organismos perder? vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da Cara, todo mundo só ouviu falar do Paulo Guedes em 2017, ô Daniel. Não vou ser na primeira pessoa a falar isso, não. Todo mundo só ouviu falar do Paulo Guedes em 2017, quando ele se junta com o Bolsonaro. Porque ele é irrelevante, gente. Esse cara não produziu nenhum paper importante academicamente. perdição. Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, Vamos lá, pergunta. Qual é a importância do Marx para tudo aquilo que não seja socialismo? Gente, o Marx ele não escreve sobre o socialismo. O título original é Capital, Crítica da Economia Política. O Marx vai fazer uma análise crítica das estruturas capitalistas, tanto da macroestrutura quanto da microestrutura. Tanto é que se você pegar for ler o Capital, ele começa o livro pelo átomo da sociedade capitalista, a mercadoria. E dali ele vai desenvolver o pensamento dele. Você entendeu? E eu acho errado, vou confessar uma coisa para vocês, eu acho muito errado quem pega o Marx e separa o Marx em tipo assim, esse aqui é o Marx economista, esse aqui é o Marx político, esse aqui é o Marx social. Gente, o Marx não enxergava divisão entre ciência política, sociologia e economia. Para ele era uma coisa só. Você entendeu? Grande parte do que o Keynes desenvolve é baseado nos conhecimentos adquiridos de Marx, exatamente. O Marx é um dos pensadores mais influentes da época dele e posteriormente, tá ligado? é um pós-ricardiano menor. Teu rabo. Pós-ricardiano menor é você, seu merda. É pequenininho. É um excelente. Não, é pequenininho. É pequenininho. Gente. Se você... Pequenininho, peraí. Vamos lá, então. Vem cá. Ó. Amazon. Porra, não é minha whitelist, não, velho. Vamos lá. Karl Marx. Vou pegar aqui. Olha lá. Tem vários livros dele aqui. Muitos deles são... O Capital é um dos mais comprados do mundo. Agora vamos fazer um teste. Vamos ver. Não é do Paulo Guedes. Não tem nenhum livro do Paulo Guedes. Mas sim, o Marx, que é um pós-ricardiano menor, né? Digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Olha pra você ver como é que é. Ele faz essa divisão burra, que é pegar, não, o Marx como economista, ele foi um pós-ricardiano menor. Gente, o Marx não enxergava, não tinha divisão entre política e economia para Marx. Tanto é que Capital, crítica da economia política. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo Ele parece que ele tá com Parkinson. Repara, gente, a mão dele aqui embaixo, como é que treme. de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista. Ele tá mó cota tremendo, eu não reparei. Parece que ele tá com algum problema de coordenação motora, velho. Intelectual. E, cara, tipo assim, na moral, parece... Tipo assim, eu não vou desejar o mal pra ele e tal, porque, tipo assim, problema motor é muito triste, tá ligado? Quem vê pessoas que passam por problemas motores é muito triste. Para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica, Uhum. as ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Paulo Guedes, você que é um neoliberal de bosta, o FMI, há um tempo atrás aí, soltou uma nota, o FMI, tá? Não foi a reencarnação do Marx, não foi o José Paulo Neto, tá bom? Não foi o Alisson Mascaro, foi o Fundo Monetário Internacional, comandado pelos Estados Unidos da América. Ele soltou uma nota falando que o neoliberalismo é um fracasso. Exemplo, onde há
só gente e pouco capital, a China, durante o período... Cara, eles não conseguem, pra eles, tipo assim, eles não conseguem elaborar uma coisa, eles não conseguem fazer um processo dialético, tá ligado? Porque ninguém vai negar que o capitalismo gera riqueza. Ninguém vai negar isso, tá? Vamos deixar claro esse ponto aqui. Ninguém nega que o capitalismo gera riqueza. Ninguém nega isso, ok? Marx não nega isso, os marxistas não negam isso, ok? Esclareceu essa parte? Só que eles não conseguem entender que existe um processo dialético entre a exploração do trabalho e o acúmulo de riqueza e a produção dessa riqueza. Porque ele não consegue entender o processo dialético que para a produção de qualquer coisa é necessário tempo social, é necessário você pensar o tempo socialmente necessário. Você entendeu? Para a produção de qualquer mercadoria, o que é necessário mobilizar ali? Tempo socialmente necessário de trabalho para a produção de algo. Ele não consegue entender a questão da exploração do trabalho porque ele não consegue fazer um processo dialético que é simples. Exatamente, o Fordismo está aí para provar isso, cara. É porque ele não lê filosofia. Vocês estão entendendo essa parte? Ele não lê filosofia, ele não entende o que é um processo dialético. Paulo Guedes é burro. Comunista brabeira, o Mao Tse Tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital. Ele está falando da China. A China realmente teve problemas de desenvolvimento. Tá? A China realmente demora para alcançar um platô de desenvolvimento igual alcança recentemente na mão do Xi Jinping. Tá? Demora. A China demora muito. Quem vai fazer a economia da China alavancar mesmo é o Xi Jinping. É ele que faz. Aliás, é o anterior a ele, né? Começa ali em 2002, 2003, mas o Xi Jinping coordena essa parada, ele já estava participando. Tipo assim, cara, é muito ignorante, velho. Só que a gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente. Como é que é? Só que a gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando. Malthus, lei de ferro dos salários. A lei de ferro dos salários, segundo o qual são inúteis todas as tentativas de aumentar o ganho real dos trabalhadores, porque os salários permanecerão às forças próximas ao nível de substância. Resume as doutrinas de livre mercado de David Ricardo. David Ricardo, o cara não sabe fazer citação, velho. Caralho, o Paulo Guedes é muito burro. Exatamente o mesmo erro da Renata Barreto, velho. Eles não leem nada. Eles não leem nada. Nada disso. Não é possível que alguém consiga ser tão burro, velho. Também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários. Era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Mano, nossa senhora, para 220. Faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se... Só uma coisa aqui, mano. Agora eu fiquei curioso. Malthus. Deixa eu ver quanto que é esse cara. Não, pô. Pensador. Thomas Malthus. 1834. Beleza, 1834. Agora deixa eu ver um negócio. David Ricardo. Quero ver se eles são contemporâneos. Pior que são da mesma época. Tá ligado? Eles são da mesma época. Distribuir as técnicas de comercialização. Malthus é do gráfico de produção de alimentos e aumento da população, exatamente. Não, a produtividade. É dele que vai surgir aquela teoria do esqueci o nome do negócio lá, aquela linha de pensamento escrota pra caralho. A industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de... Malthus é o mano que inspira a teoria do Thanos para... Exatamente. 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos... Isso é humanamente impossível de acontecer, seu analfabeto econômico. Transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos
ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda Sabe por quê, Paulo Guedes? Porque lá não tem programa de incentivo à natalidade igual tem no Brasil, seu animal. fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. Mano, na moral, mano, é ser muito cadelinha de gringo, né, velho? Puta que pariu. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável. Ele não fez isso não, velho. Mano, na moral, mano. A Argentina não é socialista. A Venezuela não é socialista, tá ligado? E ele não fala do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, velho. Mano, esse velho tá gagá, velho. Alguém interna o Paulo Guedes que ele tá gagá, cara. Não é possível isso, velho. E, mano, o Paulo Guedes é a prova de que qualquer um tem doutorado. Renda per capita baixíssima. E você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Eu quero ver qual que é as experiências da prosperidade que ele vai citar. Na verdade, o socialista, como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema Ele pegou e colocou no patamar social-democrata e comunista. É a mesma coisa que você pegar a Sofia Manzano e o FHC e falar que eles são parecidos. Show? Bem parecidos. o problema é realmente o extremismo. Não é quando você exagera para um lado e a reação vem do outro. Porque normalmente é assim. Falou o cara que estava no governo de um sujeito que era pró-ditadura. Que era a favor de tortura, que fazia motociada imitando Mussolini, né? Mas é os outros que são extremistas. O extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e feliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você não vai falar. Não tem não. O pobre tá lá implorando pro rico para receber menos. Né? Não é isso, Paulo Guedes? Aí o outro começa a se armar. Um conversa em invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E Tá vendo? Não pode tocar na propriedade privada. não é o caminho. Parece um Fusca velho rangindo, filha da puta. Muito É construtivo. por aí né? que um economista se perderia. Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma Só pelo fato de você dizer que você é técnico e não tem ideologia, você está sendo ideológico. Tá? Quero deixar claro isso pra vocês aqui, pra minha audiência, porque é o seguinte, gente, é impossível você não ser ideológico. É impossível. A partir do momento que você faz uma escolha política, você está sendo ideológico. Como não tem como se dissociar economia de política a todo momento quando você toma uma decisão econômica. Do ponto de vista macro, do ponto de vista de decisões coletivas, você está sendo ideológico. Ponto. perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem. Lembrando, tá, gente? A China é socialista quando interessa e é capitalista quando interessa. Show de bola? Porque se você pegar o corte dele anterior, ele fala que a China é socialista. Tá? Mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro. Ele tá falando que na China não tem sindicato. Mano, esse cara tá maluco, velho. Ele tá, mano, da onde ele tirou essa informação que na China não tem sindicato, velho? Da onde ele tirou isso? Da onde? 5.0. Só que é uma sociedade Esse cara tá usando muita droga, velho. politicamente fechada. Politicamente, tá vendo? Ele separa.
Ele faz essa separação para fazer esse tipo de afirmação burra que ele Mas o faz. que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a Caralho, Marquinho, esse é o bom do bom. maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos. Né? O maior escape à miséria que já houve na história. Eurasianos. Ele citou o Paquistão, a Índia e a China. Nenhum desses países está na Europa. Eurasianos. Da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, Mano, ele é um analfabeto de qualquer ponto de vista que você olhar, velho. se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão. O meu pai não tinha curso superior, Mano, escapando, mano. mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação Aham. consegue melhorar na vida e criar Mas isso família. sempre freia também, né? Hã? A gente tá vendo, inclusive, a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, Tá. etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 Cara, esse velho tá gagá, velho. Esse velho tá gagá, muito gagá. anos, E começou a fazer careta no final do vídeo, não sei por que esse filho da puta, velho. rapidamente, porque você está aplicando maciçamente Fala isso pra Índia, que o capitalismo inglês levou o escape através do acúmulo de capital. aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com as empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje. Ela é uma transição ainda incompleta. Cara, o velho tá gagá, tá? Mano, o velho tá gagá. Ele tá completamente gagá, não tem nem o que falar, tá? Porra, na moral, velho, que bagulho ruim, tá? Pra você que tá vendo esse vídeo aí pelo YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta o que você achou do corte, comenta o que você achou do react, tá bom? Compartilhe com o amiguinho, deixa o seu like aí embaixo. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!